Bem-vindo ao Lispolis Insights, o podcast do Lispolis sobre empreendedorismo e inovação. Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao podcast Lispolis Insights, o podcast quinzenal do Lispolis onde falamos de temas ligados a empreendedorismo e inovação. Hoje vamos falar sobre novos modelos de negócio, mais especificamente sobre as oportunidades que se desenvolveram ao longo dos últimos anos em realidade virtual e aumentada. E para nos falar deste tema, temos connosco o Luís Martins, que é Head of Marketing da IT People Group, é também autor e palestrante sobre a VR e AR, portanto, realidade virtual e realidade aumentada, e também é parceiro do Lispolis através da Verara Portugal, portanto, a Associação de Realidade Virtual e Aumentada em Portugal. Olá, Luís, muito bem-vindo e obrigada por teres aceito o nosso convite. Obrigado, eu, Cíntia. Muito obrigado, aliás, e obrigado a todos também pela vossa presença. Hoje vamos então falar sobre os desenvolvimentos nesta área, neste vertical da tecnologia que é a realidade virtual e aumentada, que realmente tem crescido aqui ao longo dos anos e em 2020 também teve esse crescimento acelerado pelo contexto que vivemos. Uh, Pedia-te inicialmente para distinguires a realidade virtual da aumentada, explicares então para quem não sabe tão bem ou não tem conhecimento aprofundado sobre esta área, quais as diferenças e como é que tem evoluído ao longo dos últimos anos. Sim. Ok, então, em relação às diferenças, se calhar vou começar por aí. Eu vou começar por descrever a realidade virtual como a substituição da realidade física por uma realidade digital. E, tipicamente, numa experiência de realidade virtual, tu tens óculos de realidade virtual ou headsets opacos, ou seja, a tua experiência, no fundo, é com dispositivos que te vendam, vamos dizer assim, e que, ao te vendarem, te projetam ou te transportam para um mundo totalmente digital, Uhum. onde os teus sentidos, audição, visão, no fundo, são imersos dentro daquela experiência. Ou seja, essa experiência, no fundo, teletransporta-te, vamos dizer assim, para enfim, um espaço que não é o teu, portanto, pode ser, no fundo, tu agora estás em casa, imagino que, entretanto, estamos todos em confinamento neste momento, portanto, imagino que tenhas muitas saudades, no fundo, de poder trabalhar diretamente no teu escritório na Lispolis, portanto, tens a oportunidade de colocar óculos e, de alguma forma, transportar-te diretamente para aí. Ou então para sítios impossíveis, como por exemplo, sei lá, a superfície da Lua, o fundo do mar ou no interior das pirâmides. Portanto, é possível, através de realidade virtual, ter uma experiência que na nossa realidade física não é possível e ter a memória dessa mesma experiência. Portanto, este também é um aspecto muito importante, porque toda a minha memória daquele tempo em que eu estive com a experiência de realidade virtual é uma memória exatamente dessa experiência e não de tudo o que se passou durante esse tempo no espaço físico onde me encontro. Portanto, e daí, Exato. de facto, nós falarmos de realidades, porque são realidades, portanto, e a nossa memória a partir do momento em que interage com estas realidades alternativas ou estas realidades adicionais, uh, não se circunscreve então exclusivamente à realidade física. Portanto, isto, realidade virtual, então, substitui a realidade física. Realidade aumentada sobrepõe elementos digitais à realidade física, ou seja, nós temos a oportunidade, através de realidade aumentada, de ver objetos, elementos digitais, sobrepostos a outros objetos ou a contextos, e dessa forma conseguimos, através dessa sobreposição, alterar o significado do espaço, alterar o significado dos objetos. E este, no fundo, é o principal elemento ou principal vantagem que nós temos com a realidade aumentada. Uhum. Portanto, nós conseguimos fazer com que, por exemplo, tenho aqui ao meu lado um canto vazio aqui do escritório onde estou e temos a oportunidade de colocar aqui um portal onde eu posso entrar e espreitar para os Andes, ou, por exemplo, ver o Taj Mahal, ou, por exemplo, ter a oportunidade de, por exemplo, tenho ali uma máquina de café. Vamos imaginar que eu tenho um problema e preciso de a desmontar. Bom, então eu aponto no meu telemóvel e podem aparecer essas instruções passo a passo sobre a máquina que me permitem então realizar algo que eu anteriormente não poderia fazer, vendo realmente as instruções já aparecerem à minha frente.
em realidade aumentada. Portanto, a realidade aumentada sobrepõe a sobreposição de elementos digitais à realidade física, a realidade virtual é a substituição da realidade física por uma realidade totalmente digital. Boa, perfeito. Acho que foi uma explicação, bastante clara e aqui com estes exemplos que deste, acho que dá para perceber, a que é que se refere cada um dos termos. E agora perguntava-te agora um bocadinho sobre a evolução então destas realidades ao longo dos últimos anos, e nomeadamente em 2020, que, como já falámos, portanto, com o contexto diferente que vivemos, o contexto pandémico, tiveram aqui várias empresas tiveram aqui oportunidades de fazer os seus negócios ou crescer nesta área ou fazer um shift, não é, para esta área, aqueles que ainda não tinham esta área implementada. Portanto, como é que sentes que este contexto vai influenciar o crescimento de realidade virtual e também realidade aumentada? Olha, houve, bom, primeiro tivemos todos um momento ali de suspension in disbelief, porque de repente não sabíamos muito bem o que é que se estava a passar, entre março e maio. Acho que, não diria pânico, mas houve uma incapacidade de todos nós, acho eu, de tomarmos decisões, porque estávamos a adaptar-nos a uma nova realidade. Portanto, Sim, e acho incerteza, não é? Trouxe é, aqui tudo era muita questão. novo. Tudo era novo e, sobretudo, acho que havia duas coisas muito complicadas que nós não sabíamos e continuamos de alguma forma a não saber, mas agora já estamos mais confortáveis na incerteza, que é, não sabíamos na altura quando é que isto, no fundo, poderia acabar e, ao mesmo tempo, não sabíamos também muito bem o que é que poderia vir a acontecer, tendo em conta que tinha acontecido algo muito rapidamente, essa transformação galopante que de repente nos levou a um confinamento passado 3 semanas ou 2 semanas a partir dos primeiros casos por cá, fez com que naturalmente nós não estivéssemos disponíveis, ninguém estava disponível para tomar decisões. A partir de junho e até ao final do ano, portanto até dezembro, notei que de facto houve um acréscimo em termos de interesse por parte de vários tipos de negócios, portanto, e aqui estamos a falar um, de negócios em diversas áreas, estamos a falar da área industrial, a área do comércio, comércio internacional, portanto, várias áreas que tradicionalmente, vamos dizer assim, já começavam a mostrar a utilização deste tipo de tecnologias. Para além disso, surgiu também um interesse muito grande por parte do setor do turismo e o setor dos eventos, que ficou completamente arrasado pela pandemia e que Claro. neste momento procura alternativas que existem, alternativas extremamente interessantes, mas que procura alternativas, no fundo, para testar dentro dos seus processos e que naturalmente também uh, começou também a procurar bastante nas tecnologias imersivas respostas para adaptar o seu modelo de negócio aos novos tempos. Portanto, eu diria que houve claramente um acréscimo de interesse. Em termos de adoção, este tipo de tecnologias são tecnologias emergentes, portanto, naturalmente têm sempre associadas dinâmicas de risco, dinâmicas de investimento que, no fundo, são dinâmicas que precisam depois de ser bem enquadradas dentro dos processos da empresa e tudo isso, entretanto, demora algum tempo e já sabemos que naturalmente as coisas também para arrancar, e não é apenas em Portugal, portanto, é genericamente, demoram também algum tempo, sobretudo a um nível corporate. Mas também, sobretudo agora no final do ano, começámos também a ver isso mesmo e espero que 2021 vá ser de facto também aqui um ano com um impacto completamente diferente, sobretudo porque vamos ter o rollout do 5G e acho que isso vai ter também um impacto muito, muito grande na promoção da realidade virtual e da realidade aumentada. Uhum. Portanto, sentes que este ano foi então se calhar um ano de maior, ampla divulgação destas tecnologias e que as empresas que ainda não estavam despertas para estas tecnologias estão agora e que podem adotar então daqui para a frente, portanto, nos próximos anos, estas tecnologias, é isso? Eu acho que existe interesse e é que esse interesse neste momento permite que as empresas estejam já a avançar
para uma adoção, aliás, já perceberam através também das intervenções das várias consultoras, portanto, a Gartner, a IDC já passou a importância que estas tecnologias vão ter. Portanto, e temos reportes que apontam para valores completamente astronómicos em relação à importância que estas tecnologias vão ter, portanto, em Uhum. termos económicos. Agora, acho que este tipo e por valores astronómicos, portanto, temos, por exemplo, só para concretizar, o report da Price, que aponta para 2030 o valor de 1 trilhão de dólares de importância de mercado. Isto, no fundo, vale o que vale, mas naturalmente destaca o potencial, vamos dizer assim, que as próprias tecnologias têm, e como também, naturalmente, as empresas não o podem ignorar. Agora, existe sim a necessidade das empresas descobrirem também a melhor forma de adotar, e a verdade é que, tanto com esta como com outras tecnologias emergentes, existe a necessidade de elas integrarem da melhor forma inovação, e por vezes não é fácil, ou seja, às vezes no fundo é através de prestação de serviços ou compra de serviços direta, outras vezes no fundo é através de incubação de startups, que no fundo estão a desenvolver e a realizar esse tipo de processos de inovação por eles, portanto, acho sim, novamente, que existe uma consciencialização muito maior em relação ao potencial que a realidade virtual e a realidade aumentada trazem, sobretudo porque, lá está, é o interface desta nova década, ou seja, nós vamos deixar de estar a interagir com evento, ou desculpa, com conteúdos em 2D para passarmos a interagir em 3D. Uhum. E estavas agora a falar de algumas startups que têm evoluído neste sentido, e também através da Verara, na qual, a entidade na qual pertences, tens tido conhecimento de algumas startups que se desenvolveram, e nomeadamente neste último ano, e que têm desenvolvido os seus projetos nesta área da realidade virtual ou realidade aumentada, e assim destacam-se das empresas que recorrem a outras empresas, para desenvolver os seus produtos de realidade aumentada ou realidade virtual? Assim, nós, aliás, vamos no próximo dia 11 de fevereiro, vamos fazer o lançamento do Report Ecosistema da Verara de 2021. Vai ser a primeira vez que vamos lançar um relatório com um perfil sobre cerca de 80 empresas, portanto, give or take, 80 empresas que prestam serviços ou que têm, no fundo, soluções de realidade virtual e aumentada em Portugal. Foram identificadas perto de 100, contudo não tivemos a participação de todas, ou não temos elementos de todas, e daí, entretanto, algumas delas não vão figurar. Dito isto, começa logo por aí, porque é já um número muito, muito interessante de empresas que prestam este tipo de serviços em Portugal, dada a Sim. dimensão do país. Bem, e depois destas empresas, cerca de 20% são startups, ou seja, estamos a falar de empresas que de facto têm modelos que podem ter, têm, vamos dizer, o foco e têm o objetivo de se tornarem, enfim, modelos de crescimento mundial, portanto, com uma expansão rápida, e, e é muito, muito engraçado começar a perceber que o mercado também está a valorizar essas startups especificamente dentro do mercado das tecnologias imersivas. Nós já em 2019, no âmbito da Verara, realizámos um Startup Weekend em Lisboa que teve, portanto, já há muito, muito tempo, quando as pessoas no fundo se sentavam em eventos e estavam, no caso foi 52 horas, 54 horas seguidas juntas, portanto, sem distanciamento social. Portanto, Exato, completamente impossível agora. exatamente, portanto, parece assim, parece não, e é uma, é uma memória distante. Nessa altura, nós tivemos a participação de menos de 30, tivemos menos de 30 participantes. Ficámos muito contentes porque, na altura, tivemos um projeto que, de facto, depois evoluiu e fazendo alguns pivôs, mas a verdade é que se tornou, de facto, também uma startup. Um, mas nessa altura nós tínhamos, ou estávamos numa fase muito inicial em relação à presença deste tipo de tecnologias, e aquilo que sentimos sobretudo é que havia uma grande
não é desconexão, sim é desconexão, ou seja, não havia um contacto constante entre os vários players do mercado. Portanto, e nesse sentido acho que a Verara veio contribuir também para isso, ao mesmo tempo que as próprias dinâmicas do ecossistema e os próprios players do ecossistema depois também se envolveram e continuaram também, no fundo, a permitir que isso pudesse ser feito. E isso, no fundo, depois fez com que nos começássemos já a perceber uns dos outros e também dos projetos ótimos que, entanto, existem por cá. Hoje, por exemplo, tu tens empresas como a Didimo, por exemplo, que é uma empresa que vocês podem consultar em mydidimo.com. Eles são, long story short, são especialistas na criação de avatares, vamos dizer assim, avatares personalizados. Portanto, vocês depois podem consultar o site para saber um pouquinho mais. Eles trabalham diretamente com entidades como Facebook, Amazon, marcas de fashion, portanto, e eles fizeram um levantamento de cerca de pouco menos de 10 milhões de euros nos últimos 12 meses. Portanto, isto é significativo, sobretudo, é significativo em qualquer lado, mas mais significativo ainda em Portugal. Sim. Nós temos, por exemplo, uma empresa portanto, chamada Virtulip, que se foca, que é essencialmente uma app de realidade virtual focada em brain training, ou seja, em treinar o nosso cérebro para combater eventuais doenças que o nosso cérebro, ou que nós podemos contrair no nosso cérebro. Portanto, estamos a falar aqui de Parkinson, estamos a falar de Alzheimer, e, e eles tiveram o palco, aliás, não quero enganar, mas para além de, entretanto, eles terem o palco no Web Summit, tiveram também, e são chamados de forma recorrente, porque são de facto uma abordagem extremamente interessante, não apenas enquanto negócio, mas inclusivamente enquanto solução científica, porque eles trabalham também com entidades a esse nível. Temos, por exemplo, uma que ganhou um concurso chamado Turismo Now, promovido pelo NEST e pelo Turismo Portugal, portanto, essa startup chama-se Ciango e está focada na promoção de tours virtuais para, no fundo, permitindo que guias de turismo e que entidades que, no fundo, neste momento não conseguem abrir portas para visitantes, consigam fazer dessa forma também a promoção do seu espaço, a promoção do seu património e assim também conseguir comunicar mais efetivamente com os visitantes. Ou seja, tudo isto são exemplos de algo que não existia há 2 anos, e de uma dinâmica, e se calhar também de uma relevância que as tecnologias imersivas têm cá, não apenas pelo facto de nós termos aqui uma quantidade que eu acho que é, bastante significativa para o tamanho do nosso país, mas, e isso de alguma forma, pronto, demonstra também a vitalidade do ecossistema, até porque não houve nenhum programa de apoio específico para que justifique, no fundo, a presença de tantas empresas nesta área. Um, mas sobretudo, existe também aqui para além dessa quantidade, uma imensa diversidade. Ou seja, não estamos a falar de empresas que fazem sempre o mesmo, ou seja, que prestam serviço de desenvolvimento de qualquer coisa, ou que, no fundo, fazem simplesmente vídeos 360. Estamos a Uhum. falar de empresas que têm propostas de valor, todas elas muito diferentes, e isso é, de facto, uma mais-valia muito, muito engraçada do ecossistema, porque, lá está, eu, por exemplo, trabalho numa empresa que, para além de fornecer serviços web e mobile, tem também ofertas de realidade virtual aumentada. Aliás, temos experiência desde 2010 em áreas como indústria, turismo, retalho e real estate, portanto, imobiliário, mas para além disso tens uma série de outras empresas em Portugal que, lá está, trabalham áreas tão distintas quanto cidadania, arte, cultura, a valorização do património, a dimensão da saúde mental, pronto, que entretanto já abordei. Temos dinâmicas que, entretanto, são um pouquinho mais técnicas, dinâmicas publicitárias, ou seja, há aqui uma amplitude de facto muito, muito, muito grande que, enfim, justifica que pelo menos todos os ouvintes consigam fazer o download do nosso report de ecossistema e pronto. Exato. Para saber mais,
Exato, em breve sairá então o relatório e realmente será bastante completo com vários players. E também há pouco falavas que mesmo o ecossistema se tem moldado a esta dinâmica entre as empresas e startups de realidade virtual e aumentada, e portanto sentes que os empreendedores também procuram mais este ecossistema, que o ecossistema também consegue dar melhores respostas aos empreendedores e que existe aqui uma lógica de cooperação que se calhar não existia há mais tempo atrás. Qual é que é a tua perspectiva neste assunto? É sempre, aliás, nós estávamos a falar há pouco sobre isso, e é de facto um tema que é sempre mais delicado, vamos dizer assim, o facto de termos vários concorrentes no mercado, que no fundo são concorrentes no sentido em que concorrem diretamente para os mesmos projetos ou para os mesmos clientes, sobretudo no mercado até mais pequeno como Portugal, um, a encontrarem no fundo um common ground, ou seja, causas comuns, e conseguirem no fundo trabalhar dentro desse contexto em conjunto. Eu acho que nós conseguimos fazer isso bem, muito bem, sobretudo a três níveis. Primeiro porque temos pessoas que entendem claramente que esse common ground é necessário para conseguirmos não apenas valorizar o trabalho da nossa empresa, mas valorizar o trabalho do próprio ecossistema. E este é um aspecto extremamente importante porque todos nós, todos, sem exceção, dentro do ecossistema, temos consciência do tamanho do ecossistema. E o nosso ecossistema, nós temos, eu vou dizer isto, mas por acaso nem nunca tinha pensado assim, mas o nosso ecossistema é demasiado pequeno para o talento que tem. Ou seja, nós temos capacidade, no fundo, para conseguir ir buscar talento, e a verdade é que hoje a maior parte das. Nós temos empresas em Portugal que só trabalham exclusivamente para fora. Portugal. Uhum, De empresas que têm toda a parte, vamos dizer, de produção em Portugal e depois têm parte de venda em Londres, em Hong Kong, em Nova Iorque, cidade do México, portanto, de facto nós precisamos de promover o nosso ecossistema internacionalmente. Porquê? Porque no fundo é aí que então, nós conseguimos depois também ter uma validação que nos permite receber uma validação e confiança, não é? Que nos permita depois receber mais pedidos em termos comerciais, que nos permitam criar parcerias de distribuição lá fora e que nos permitam depois também, a dada altura, esperemos não, começamos a ver isso, a ter no fundo investimento direto. Nós temos, por exemplo, empresas como a Satori Studio, por exemplo, que é um estúdio britânico bastante reconhecido a nível internacional, que abriu em novembro um centro de investigação e desenvolvimento em Lisboa. Aliás, o fundador veio para cá. Aliás, eu posso dizer em primeira mão que, entretanto, estamos neste momento a trabalhar com mais duas empresas dentro desta área, juntamente com a ICEP, para trazer, ou para elas, no fundo, virem para cá. Isto, no fundo, para dizer o quê? Que são oportunidades que nós só conseguimos, porquê? Porque conseguimos comunicar não uma empresa, não duas empresas, mas todo um ecossistema lá fora. Portanto, uhum. esse é o common ground, esse no fundo é o principal foco do nosso trabalho. Ao mesmo tempo, nós temos consciência que estamos nos very early days, e ao mesmo tempo também, todos nós que trabalhamos nesta área, estamos muito sujeitos um, enfim, a más experiências que eventualmente os nossos clientes possam ter com um ou outro fornecedor. E isto, no fundo, o que é que decorre? Eu vou-te dar um exemplo. Não sei se tu, quando se já alguma vez experimentaste aqueles cardboard glasses, aqueles óculos de cartão de De realidade cartão virtual, não, de cartão não. pronto. Pá, talvez em 2015 ou 2016, pá, isso, em 2016 estava uma experiência de realidade virtual. Pá, mas aqui literal, com um telemóvel à frente dos olhos, pá, e para fazer isto, mas não é uma experiência profissional. E naturalmente que um telemóvel não está preparado para esse tipo de experiência. Conclusão, a latência enfim, o frame rate que está disponível, ou seja, todas as condições que o telemóvel no fundo dá ou proporciona para a experiência não são suficientes para criar uma boa experiência e naturalmente nós então sentimos um pouco, vamos dizer,
enjoados. Uhum. E isso, o que é que fez? Fez com que hoje, quando nós vamos interagir com pessoas que já tiveram esse tipo de experiências, dizem, não, realidade virtual, aliás, realidade virtual, realidade aumentada, não me coloco óculos porque eu, entretanto, fico logo enjoado, isso é uma coisa que, entretanto, eu já experimentei, pá, e é péssimo. E então já existe um pressuposto que impede a experimentação, Uhum. independentemente do grau, neste momento está. Porquê? Porque a primeira experiência foi má. Esse também é um tópico extremamente importante que nós, dentro da associação, também queremos, no fundo, promover. Ou seja, queremos criar boas práticas que permitam criar ou manter boas práticas que permitam que qualquer player que, no fundo, queira testar este tipo de tecnologias consiga perceber que não existe, ou seja, que não esteja, no fundo, sujeito apenas a alguém que, no fundo, prestou um serviço e depois diga não, esta tecnologia, entanto, é péssima, mas que, no fundo, tenha várias às quais, entanto, possa recorrer e nas quais, entanto, depois possa encontrar soluções diferentes, mas que, de alguma forma, consigam ser todas prestadas com qualidade e que, de alguma forma, também consigam trazer o valor que ele pretende extrair enfim, da tecnologia e que, de facto, lá está. E isso nós só conseguimos também preservando, vamos dizer assim, essas boas práticas e todos nós, entanto, afirmando-nos enquanto comunidade de especialistas dentro deste setor. E claramente essa salvaguarda também é algo que nos une, e a verdade é essa. Nós temos é de encontrar também coisas que nos permitam cooperar, porque lá está, através desta lógica de cooperação de um lado e de competição ou concorrência do outro, que nós, entretanto, também vamos avançando. E depois, Uhum. naturalmente, as pessoas do nosso ecossistema, mas isso eu sou parcial, são ótimas e temos uma dinâmica também bastante positiva e nesse sentido Ok. também acho que é uma grande mais-valia que nós temos, os nossos players. Sim. Então, toda esta cooperação também permite que os vários players, neste caso as startups e as novas empresas que surgem neste setor, possam desenvolver o seu modelo de negócio de uma forma mais abrangente. Que mudanças é que tens visto nos modelos de negócio nos últimos tempos, neste vertical que é a realidade aumentada e a realidade virtual? Então, tu tens inicialmente, ou tivemos inicialmente, e nós na Next Reality estivemos lá durante algum tempo, aliás, desde o início, tiveste durante algum tempo uma lógica muito orientada, exclusivamente orientada ao desenvolvimento de projetos que visavam tirar partido do efeito wow desta tecnologia. Ou seja, eu recordo-me em 2013, 2014, a oportunidade de nós apontarmos o nosso telemóvel para um determinado marcador, para uma imagem, e aparecer a Princesa Leia do Star Wars, e que era uau, área, aquilo tinha muito impacto. E tinha, porque de repente era a concretização de algo que nós, portanto, ali à nossa frente, de algo que nós só víamos em filmes. Portanto, e há aqui essa dinâmica. Tu tens as tecnologias imersivas, realidade virtual e realidade aumentada, de repente conseguem transportar para o nosso cotidiano muito daquilo que nós vemos na cultura pop. E isso, de facto, tem aqui algo que é transformador. Agora, a partir de 2016, começamos a notar que os modelos de negócio evoluem, portanto, tens a entrada no ecossistema mundial de players como a Microsoft, a Magic Leap também faz o lançamento dos seus primeiros jogos logo de seguida, e, e aquilo que, entanto, existe é o aparecimento de lógicas de licenciamento, começas também a ter vários jogos que também começam a ter alguma prevalência, com especial destaque para, claro, Pokémon Go. Mas a verdade, no fundo, é que ao longo de todo este tempo não houve nenhuma killer app, vamos dizer assim, nenhuma aplicação que entretanto dissesse, não, é por aqui, isto no fundo representa aquilo que nós pretendemos. Sendo que durante muito tempo, e agora há também aqui este contexto, um, se pensou que seria possível
conseguir operacionalizar também algum contexto ou algum modelo publicitário associado à realidade virtual e à realidade aumentada, tendo em conta que deve ser o modelo, ou um dos principais modelos da World Wide Web, tal como a conhecemos. Bom, e a verdade é que nada disso se conseguiu desenvolver e aquilo que nos começamos a perceber, quer em realidade virtual, quer em realidade aumentada, é que tivemos então um desenvolvimento e um crescimento muito maior pelo lado do business to business, ou seja, o desenvolvimento de projetos business to business, na área do retalho, na área da indústria, também na área do turismo, o desenvolvimento de modelos de licenciamento que permitem, no fundo, que produtos como o Remote Assist, como o Microsoft Guides, da Microsoft possam, no fundo, ser utilizados ongoing e sem uma necessidade de se realizar um pagamento à cabeça de um valor muito, muito pesado. Tudo isso, no fundo, são as dinâmicas, vamos dizer assim, os modelos que começaram a aparecer e que fazem com que hoje as tecnologias imersivas tenham uma presença muito grande no business, portanto, no lado business to business. Acredito que agora com o 5G e com o aparecimento o volume de smart glasses que entanto vão aparecer no mercado, vão ser muitos, mesmo muitos, aliás, praticamente todos os players, exceto a Apple, têm alinhados lançamentos de smart glasses em 2021. Ou seja, e aqui estamos a falar de Oppo, Lenovo, aliás, Oppo e Lenovo já comunicaram, mas tens, enfim, Samsung, todos de alguma forma estão alinhados nesse sentido. E o Xiaomi, e isto tudo para dizer o Huawei também. Tudo isto para dizer que a partir do momento em que nós tenhamos uma maior presença destes headsets nas lojas e naturalmente depois de estarem nas lojas, nas nossas casas, mais facilmente também nós vamos começar a ter massa crítica de utilizadores. E acho que isso, no fundo, vai fazer com que, muito rapidamente, os modelos que hoje nós vemos a funcionar, por exemplo, nas stores de óculos ou nas stores no Steam, poderão, entretanto, ser operacionalizados também a um nível local e dependendo também do contexto, para apps que, no fundo, são utilizadas por nós, enquanto consumidores. Até lá, pronto, lá está. Acho que vamos precisar de ter aqui essencialmente três grandes mudanças. Uma primeira que é, lá está, termos mais smart classes disponíveis. Eu acredito que nesse aspecto não serão apenas os produtores de smartphones que então vão ter uma influência grande nisto. Acho que também as próprias operadoras de telecomunicações, porque vão fazer o rollout do 5G, vão ter interesse, no fundo, em colocar na nossa casa este tipo de headset. Depois, as próprias operadoras estão a fazer o rollout do 5G, isso só por si é uma driving force, porque o 5G vem transformar vários casos de utilização, ou seja, vai-me permitir que eu, por exemplo, consiga, no caso do turismo, ir, por exemplo, a Conímbriga, quem diz Conímbriga diz enfim, qualquer ruína, apontar um tablet ou um smart glass e não só ver toda a reconstrução, mas inclusivamente ver os romanos lá utilizarem aquele espaço. E isso, no fundo, vai transformar a minha relação direta com o património, por exemplo. Uhum. E isso vai criar, naturalmente, também outros modelos de negócio associados. Eu vou poder ver, se calhar, peças e espetáculos em realidade virtual e em realidade aumentada de uma forma que eu, entretanto, não vejo. E isto é extremamente importante para um setor que está a precisar de se reinventar. Claro, Tu vês, não foi em realidade virtual, mas foi em 3D, portanto, e de alguma forma a experiência é facilmente transportável. Aliás, melhor ainda, o, agora na passagem de ano, Jean-Michel Jarre, essa estrela do pop francês, dos anos 80 ou 90, mas fez a passagem de ano em realidade virtual. E em todas as plataformas, não apenas em realidade virtual, mas em todas as plataformas, ele conseguiu ter 70 milhões de pessoas penduradas naquilo. Uh,
isto é de facto muito, 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 diz muito daquilo que nós estamos a falar. Ou seja, Travis Scott, por exemplo, fez um concerto que teve cerca de 14 milhões de pessoas no Fortnite. E isso, no fundo, vai ser a dinâmica possível com 5G, porque de repente nós temos a oportunidade de receber um streaming e de visualizar o espetáculo à nossa frente, tendo em conta exclusivamente aquilo que me está a ser enviado. Portanto, eu, na realidade, estou a olhar para o vazio, mas não estou, porque com a realidade aumentada, lá está, o vazio tem outro significado. Uhum. E nisso, acho que vai de facto ser muito transformador isso mesmo, ou seja, a utilização do 5G em conjunto com a realidade virtual e com a realidade aumentada. Ok. Pronto. E depois, finalmente, a realidade aumentada através da web, que é uma forma, não só é uma forma mais fácil de conseguirmos aceder aos conteúdos, mas que depois vai trazer aqui toda enfim, uma série de oportunidades para, novamente, nós conseguimos ter experiências à nossa volta, e a partir do momento em que nós temos experiências à nossa volta e temos realmente mundos digitais disponíveis à nossa volta, elementos digitais à nossa volta disponíveis para interagir connosco, um, vamos ter aqui enfim, uma dimensão de transformação extremamente importante, que com certeza também vai ter novos modelos de negócio associados, e acho que aí vamos ter um admirável mundo novo a vários níveis, a nível de conteúdos, a nível de plataformas, a nível de negócio, mas também a nível de riscos, com certeza também, riscos de privacidade, riscos de dimensão de segurança, para no fundo explorar e para de alguma forma concretizar, e por isso é que isto é uma década extremamente interessante. Uhum. Portanto, podemos esperar que nos próximos anos realmente haja muitas mudanças, não é? Todas estas que falaste e ainda mais algumas. Então, eu convidava-te agora, agradecendo por todas estas explicações e realmente todo este mundo novo desta vertical que é a realidade virtual e a realidade aumentada, mas convidava-te agora a partilhares connosco aqui nas nossas rubricas mensais qual é que é a palavra do mês, qual é que é a palavra que tu consideraste de relevância este mês e que possa de alguma forma traduzir aquilo que também falámos aqui. Olha, eu pensei, aliás, falámos disto antes, eu pensei numa série de palavras e nenhuma, entretanto, me encheu as medidas, e esta continua a não me encher, mas pelo menos dá aqui a desculpa para podermos explorar esta palavra. A palavra, no fundo, que eu escolhi para este desafio é filtro. Porque, de facto, tudo isto que nós estamos a falar são filtros. E começando, por exemplo, pelos filtros de Facebook, filtros de Snapchat, filtros de realidade aumentada, em termos de volume de negócios, alcançaram em 2020 2,4 bilhões apenas nos Estados Unidos. Portanto, representaram, em termos de volume de negócios, só os filtros de realidade aumentada 2,4 bilhões no mercado de publicidade e marketing. É muito representativo. É muito Certo. representativo e junta a isso tudo aquilo que, no fundo, nós podemos fazer e já está a ser feito a nível de, por exemplo, e-commerce imersivo, a oportunidade de nós conseguirmos apontar diretamente para um determinado espaço, por exemplo, para esta parede aqui atrás de mim, eu posso apontar e ver como é que fica esta parede pintada nas várias cores que eu acho que ela deve ficar pintada, ou seja, em roxo, em lilás, em laranja, vejo agora tem assim cores berrantes, mas pronto, no fundo o objetivo passa por eu conseguir, sem pintar, pré-visualizar como fica. Posso pré-visualizar como fica um relógio no meu pulso, como fica um anel no meu dedo, como fica, lá está, o vermelho para Belém nos meus lábios. Portanto, tudo isso, no fundo, são dinâmicas que eu consigo realizar em realidade aumentada, que me aceleram a decisão, que me permitem tomar decisões mais informadas, mas não só, mas por exemplo, em termos de e-commerce, que permitem também que eu consiga ter uma redução, por exemplo, das taxas de devolução.
E isso, no fundo, é significativo, porque de repente, claro. um dos principais temas do e-commerce, e através do try-on, é possível, no fundo, criar uma expectativa muito mais concreta sobre aquilo que nós, no fundo, estamos a fazer, ou aquilo que nós, no fundo, vamos comprar. Enfim, tudo Uhum, isto, no fundo, para dizer, os filtros, acredito, vão ser cada vez mais lógicas ou dinâmicas, quer de pesquisa de realidade aumentada, vamos dizer assim, ou de experiência de realidade aumentada, quer também lógicas que vão permitir reinventar aquilo que nós temos. Por exemplo, olha, vou-te dar um último exemplo muito, muito rápido, mas que eu adorei. Foi há cerca de 3 semanas, um filtro de Instagram, penso eu, que no fundo é uma peça onde tu, no fundo, desempenhas, dá-te uma série de palavras, tu, no fundo, tens de dizer as palavras e depois fazer um gesto, e a partir do momento em que fazes o gesto, aparece um outro ator que, entretanto, diz o resto do diálogo, e depois tu, entretanto, é passado novamente para ti, tu, entretanto, fazes o resto do diálogo e, de repente, tu tornas-te um ator dentro de uma cena de teatro. Ou uhum, seja, é uma outra forma de conseguir transmitir cultura e de conseguir, no fundo, permitir que as pessoas interajam diretamente enfim, com objetos culturais, com uma dimensão artística. Aliás, neste caso, pronto, com objetos que, no fundo, fazem parte do nosso património dramatúrgico. Portanto, tudo isto, no fundo, para dizer que os filtros, acho eu, vão ser aqui uma palavra operacional em realidade aumentada e em realidade virtual também, mas sobretudo em realidade aumentada, e nós, no fundo, vamos ser os responsáveis por aplicá-los e também, a dada altura, por deixar de os aplicar. E esta também é uma responsabilidade muito, muito importante, acho eu, que todos nós, entanto, temos de ter consciência. Vamos, no fundo, ser os criadores de experiências que, no fundo, vão alterar a percepção das pessoas, a percepção dos consumidores, e somos, no fundo, também, enquanto startups, enquanto promotores disso mesmo, responsáveis pela criação das melhores condições para que eles, no fundo, consigam também tirar partido dessas experiências. E, e nessa linha, aliás, tu pediste-me também para fazer uma sugestão de um livro. sim, sim, exatamente. A sugestão do mês, sim, se quiseres então divulgar e indicar qual é a tua. Cá está ela, ou seja, 21 Lessons for the 21st Century, do Yuval Noah Harari. Uhum, Eh, é, Pá, é um livro que se lê muito, muito rapidamente, tem uma série de mais-valias ou uma série de características muito, que são muito, muito interessantes para quem tem um negócio, que no fundo cria-nos uma noção relativamente, portanto, no espaço, uma noção mais concreta em relação ao que se vai passar daqui a 5 anos. E é muito que se pode vir a passar, vamos dizer assim. Portanto, e é sobretudo útil precisamente por isso, porque cria uma noção bastante concreta em relação às forças que no fundo estão neste momento já a operar, vamos dizer assim, e muito rapidamente também eh, te permite criar ou integrar essas condições e pensar um pouquinho sobre aquilo que vai ser a tua vida ou aquilo que vai ser a vida do teu negócio dentro desse contexto. Porque pode não ser exatamente assim, pode entretanto ter aqui esta ou aquela nuance, mas a verdade é que existem várias dimensões que nós hoje não temos consciência, opá, e que entretanto estão a existir. Epá, não, algumas delas com certeza de realidade virtual aumentada, que têm um impacto tremendo. Epá, vou dar aqui por exemplo, os números já que eu, entanto, passei em termos de empresas que operam em Portugal, acho que é significativo, mas nós temos outro tipo de números, por exemplo, uma coisa que normalmente as pessoas não têm noção, nós tivemos mais do que um projeto de realidade aumentada por mês, promovido por municípios em Portugal. Portanto, isto é algo que as pessoas não têm noção. E não uhum, estamos a falar em municípios, de facto. Ou seja, e aqui estamos a falar em Lolé, estamos a falar em Nazaré, Viseu, Vizela, Nisa, enfim, há todo um volume de empresas, desculpa, de municípios que apostam diretamente em realidade aumentada e,
e a maior parte de nós não tem noção disso. Em termos globais, esta normalmente também, este é um tema. Hum, Nós não temos noção, e ouvimos muito falar, por exemplo, de carros autónomos, mas neste momento são cerca de 80 cidades que se estão a preparar para receber pilotos ou provas de conceito de carros voadores. Uma coisa que parece impensável e na realidade está muito, muito perto. Ou seja, e é exatamente isso, ou seja, tecnologias como blockchain, machine learning, inteligência artificial, todas elas vão ter impactos muito profundos dentro da nossa vida e impactos que importa em cada um desses contextos avaliar. Neste momento, pronto, nós não estamos a fazer isso, mas cada um desses impactos são também oportunidades para startups. Uhum, Cada uma dessas dinâmicas tem de certeza também alguma, ou cada uma destas tecnologias tem algum nível de disrupção também nos processos que as startups estão a trabalhar. Por isso também aqui a minha sugestão passa ao lerem este livro para fazerem essa análise, fazerem essa introspeção e, sobretudo, ajudarem a criar o futuro que nós precisamos de criar, porque precisamos dessa proatividade. Nós vimos, comecei a trabalhar há 21 anos, bem, assisti no fundo, assisti à bolha dos dot-com e depois, inclusivamente, trabalhei numa dessas empresas e depois vi como temas como, lá está, dinâmicas como a privacidade, mas não só, vários mercados, entanto, foram abordados pela dot-com porque nós não tínhamos uma noção muito concreta de como é que os negócios digitais ocorriam. Agora já temos. Portanto, uhum, e agora nós temos esta capacidade fantástica de conseguir criar algo que faça sentido, algo que de facto traga uma mais-valia clara para todos nós, mas mais do que isso, algo que seja único. Pá, e é esse o talento que nós temos cá, em Portugal, que faz sentido nós conseguimos alavancar, tirando partido, lá está, tecnologias emergentes, que trazem tanto formas diferentes de fazer as coisas, mas que precisam, no fundo, de ser operacionalizadas e precisam de ser pensadas por pessoas que, de facto, sejam mais do que criativas, que sejam pessoas que tenham a capacidade de se romper. uhum, E isto, no fundo, também tem outra grande vantagem, que faz com que nós, entretanto, consigamos também criar aqui também, ou adicionar ao nosso mercado e fazer com que as coisas também tenham uma maior relevância por cá. uhum. Ok, queres deixar algum conselho final, alguma palavra final para os nossos empreendedores ou mesmo para quem nos ouve aqui no Eh, podcast? Só mesmo isto, ou seja, isto mesmo, conseguirem, no fundo, esta dimensão da aprendizagem contínua é extremamente importante. Não se trata do adágio popular de temos de estar sempre a aprender por aí fora, não esqueçam. É a dinâmica de forma continuada nós começarmos agora a sentir transformações muito, muito grandes que precisam de ser acompanhadas. E nós, vocês enquanto empreendedores, vocês enquanto empresários, uh, podem beneficiar diretamente dessa análise, porque, lá está, notem, há cerca de 5 anos ninguém sabia o que era um meme. É verdade, há cerca de, sei lá, em 2017, não sei quantas pessoas é que sabiam que era um emoji. Portanto, o tópico no fundo é começamos a pensar nisto e não precisamos de ir lá atrás e dizer, não, mas entretanto os smartphones começaram só em 2010. Isso, ainda assim foram 10 anos. Nós estamos a falar de alterações que começam a ser muito rápidas. E a verdade, vou dar um exemplo que, entretanto, de tecnologia que vai mudar este ano. Vamos com o 5G, o download acabou. Já não vamos ter download. Uhum, Porquê? De repente, nós vamos ter um streaming contínuo, porque não vai ser possível tu teres acesso àquele volume de dados dentro do teu telemóvel. Nem vais querer ter aquilo. Ou vais querer ter, uhum, se calhar, algo, mas não tantos. Na realidade, o que tu vais estar é um streaming contínuo. Portanto, uhum. e de repente, uma coisa que nós estivemos sempre habituados, portanto, desde o início da web, que é o download, se calhar agora não vamos ser, vamos deixar de ser utilizadores intensivos de download, vamos passar a ser utilizadores intensivos, sim, streaming. E isso, só por isso, altera, portanto, claramente a forma como nós podemos interagir. Portanto, Claro, continuar de forma periódica ou de forma intensiva a aprender e a reaprender, esse, no fundo, é o meu principal conselho.
Obrigadíssimo. Muito obrigada. Eu acho que realmente é uma boa forma de terminar. Mantenham-se atentos ao que vem aí, não é? Às mudanças que aí vêm e mantenham-se, obviamente, informados sobre tudo o que se passa à vossa volta, porque realmente vamos observar nos próximos anos muitas, muitas transformações. Muito obrigada, Luís, por todas as suas explicações e pelos seus exemplos muito concretos desta realidade, a realidade virtual e a realidade aumentada. E agradeço a todos os que nos estiveram a ver ou a ouvir neste podcast. Vemo-nos então no próximo episódio. Obrigada.